Gravando. Então, hoje é dia 23/7, aula sobre iluminismo, a segunda etapa, tá certo? A segunda etapa, porque a primeira etapa a gente falou dos legados, a gente falou dos personagens, a gente falou da contribuição desses homens que implementaram uma crítica sistemática ao absolutismo monárquico. Eles implementaram uma crítica à sociedade europeia da época. Então, ao absolutismo, esse mando de forma demasiada, de forma absoluta, né, dos monarcas, é esse modelo estrutural onde não tinha ascensão social, a economia da época, uma economia muito marcada pela presença forte, né, e monopolizada do Estado. Então, os pensadores iluministas, como se convencionou a chamar, esses homens que trataram de fazer essa crítica sistemática à sociedade europeia de final do século XVII e do século XVIII, ficaram chamados como os iluministas, como o período ficou chamado como o século da razão, a ilustração, os ilustrados, tá, gente? Então, assim, as contribuições e os legados, eles são diversos, são muitos, no modelo de sociedade que vai se implementar. Qual vai ser? A gente vai ver, né, as revoluções burguesas, então a ascensão da burguesia e a tomada do Estado pela burguesia. A Revolução Francesa vai ser o grande símbolo, a bandeira tricolor tremulando na França revolucionária, significando liberdade, igualdade, fraternidade e o fim de uma sociedade pautada nos privilégios, o fim de uma sociedade pautada nessa coisa estrutural do nascimento. Então, o liberalismo, no sentido político, no sentido econômico, vai ter os seus pés fincados dentro dos ideais iluministas. Mas o iluminismo é muito mais do que isso. Eles criaram um modelo de civilização. Eles colocaram a Europa no centro do que seria uma verdadeira, uma correta civilização. Se a aula passada a gente estudou, ó, tem um murinho aqui. Se na aula passada a gente estudou as contribuições, os legados desses caras, os pensadores iluministas, hoje a gente vai ver que sociedade foi essa que esses caras pautaram na Europa e para a Europa? E como é que eles viam outra sociedade? E como o pensamento iluminista ele vai contribuir para esse etnocentrismo europeu? Agora, saindo de um lugar da fé, né, e indo para um lugar da razão, da ciência, se colocando enquanto a melhor, a verdadeira civilização frente ao outro. E quem era o outro? Era o não europeu, né? O outro era o africano, era o americano, era o asiático. Vamos ver aqui, gente, como é que vai se delinear isso aqui. Então, é o advento da ciência, né? E a ciência para os iluministas, ela vai falar é a verdade absoluta, é quase como uma coisa natural. Eles descobriram, né, métodos e tal, a base científica. Então, é como se a Europa se colocasse como à frente de todo um progresso de forma natural. Então, por que a Europa deveria ser a dianteira do mundo? Por que a Europa deveria ser o modelo de sociedade para ser seguida pelo mundo? Por que os outros deveriam se adaptar ao modelo europeu? Porque eles eram mais avançados, né? Se começa a se instrumentalizar, criar mecanismos, criar discursos, criar falas para dizer assim, ó, existem raças diferentes de humanos. E ó, aqueles que se desenvolveram mais são raças mais superiores. Percebam, explicando a diferença de superioridade agora a partir da ciência, da razão. Beleza? Então, gente, isso é muito importante. Tem um assunto mais na frente que a gente vai estudar, que é o racismo científico e o imperialismo. O discurso do racismo científico e dessa coisa de a sociedade, né, de os tipos humanos se dividirem em raças diferentes, umas superiores e outras inferiores, esse discurso, ele tem início com os filósofos iluministas. Então, aquela coisa toda que eles estavam falando de liberdade, né, de assim, direito à educação, leia-se para o homem branco europeu, certo? Homem branco europeu. Então, a ideia de liberdade, o contrato social,
né? Então, todas essas questões que vão ser discursos progressistas para o século XVIII estão voltados para a Europa, para o homem. E quando eu falo homem, eu não coloco mulher, tá? Homem branco europeu. Beleza? Se liga. Ó, eu coloquei aqui no slide para vocês. A ciência que falava a verdade absoluta, construiu um sistema globalizante. Ou seja, existe um sistema global, comercial, étnico, mas o centro é a Europa. Então, se criou esse etnocentrismo branco, agora com um discurso científico, e não mais um discurso religioso. Porque quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui na América, os índios, os indígenas, professor, os indígenas, né? Eles aqui, vamos catequizar, eles são inferiores a gente. Eles vivem no Jardim do Éden, eles vivem na selvageria, né, de povos primitivos. O olhar era a fé, o discurso que balizava a tomada da terra dos indígenas era o discurso religioso. A partir dos iluministas, quando olhar para esse outro povo, vai dizer assim, eles são inferiores a gente. Por quê? Eles são biologicamente inferiores. A ciência prova isso. A ciência da época, né, que vai se consolidar isso no século XIX, mas a ciência da época dizia que existia tipos físicos humanos, né? Alguns evoluíram mais e outros menos. Olha só. Então, tem uma mudança, tá, gente? Dessa construção. Esse etnocentrismo europeu, ele sofre essa alteração. Se, na época dos grandes descobrimentos, por parte da Europa, na América, que balizava, que dizia assim, pode escravizar. Pode escravizar porque os negros, eles são filhos de Cã, do amaldiçoado, são frutos de anjos decaídos com mulheres devassas. É melhor um negro lá na América de escravo do que ele na África vivendo em danação, né? Perceba, é o discurso religioso balizando a escravidão, a tomada da terra dos indígenas. A partir dos iluministas, a Europa vai se construir, vai começar a se remodular esse discurso como numa visão mais científica. A gente pode invadir, pode escravizar, porque eles são inferiores. Biologicamente, é a ciência que está dizendo agora. Percebeu a diferença? Então, coloquei aqui também. Sistemas de elaboração integrado a uma concepção geral do mundo. Seria uma ordem natural. E essa ordem natural, né, pela qualidade superior do sangue claro e puro. Então, eles colocaram a ideia de uma natureza na evolução humana. Então, a evolução humana seria uma ordem natural, porque o homem branco seria mais evoluído do que os outros tipos físicos humanos. Então, o mundo se tornando, na perspectiva, né, de um mundo se tornando um só, sob a égide, sob o olhar das gigantescas estruturas estatais dos estados, né, dos estados europeus, e das empresas capitalistas em formação. É a partir daqui, do século XVII, que começa a também se organizar e sistematizar essa ideia de que cabe ao homem europeu, né, ir a todos os lugares do mundo. A gente vai ver no século XIX que um discurso muito forte dos homens brancos, das empresas capitalistas europeias, vamos dizer assim, o fardo do homem branco. Como assim? Mas assim, não, a gente tem uma missão, é levar a civilização, né? A gente aproveita e explora eles e toma as terras deles, toma as riquezas, escraviza eles, mas, né, o discurso foi muito, casou muito o discurso científico de que os europeus eram superiores e o discurso da exploração capitalista para além da Europa, principalmente África e Ásia nesse momento, né? A partir do século XVIII para o século XIX. Então, o cientista se torna um homem público. Ele se torna a voz do empresário. Só empresário, você pode chegar lá e pode escravizar. É a ciência que está dizendo. Somos superiores. Tá, gente? Então, essa construção, isso também é a base, tá, gente? Da construção do sistema capitalista, é a base da sociedade do século XVIII para o século XIX, de expansão desse capitalismo. Esse discurso científico de superioridade branca vai ser uma das bases
da expansão do capitalismo, que é europeu, né? O capitalismo europeu. Então, coloquei ali também no slide, o cientificismo, ele nasceu com o etnocentrismo europeu. A Europa superior ao restante do mundo. Beleza? Guarda essa frase aqui. Europa superior ao restante do mundo, o etnocentrismo. Então, o cientificismo, a ciência que a gente tanto gosta de dizer, se vacine, né? É ciência, e é ciência, tá certo. A ciência do século XVIII e XIX era diferente da de hoje, tá? Né? Então, assim, hoje a gente entende muito perfeitamente, né, os cientistas, que ciência é postulado. Por exemplo, a gente construiu algumas vacinas em tempo recorde. Se for descoberto mais na frente outro método e dizer que esse é ultrapassado, ninguém vai fazer questão de dizer, tá certo, vou mudar. Né? Então, assim, a ciência não trabalha com verdade absoluta. Tá? A ciência trabalha com resultados, com métodos, com experimentos. Certo? E, ó, só para vocês sentirem, aqueles caras lá atrás, né, que foram divulgadores científicos, como Diderot, D'Alembert, Voltaire, que ficou muito conhecido por defender a liberdade e a liberdade de expressão. Olha o que esses caras vão dizer, gente, para o homem não europeu. Se liga, viu? Ó, Diderot e D'Alembert, os idealizadores das enciclopédias, né, aquele grande livro, aquele grande divulgação científica na Europa, eles vão criar verbetes, né? Assim, tipo um dicionário, né? Um verbete. Espécies humanas. Em relação aos africanos, eles vão dizer o seguinte: todos esses povos são feios e grosseiros, superficiais e estúpidos. Olha só, o verbete que está dentro da enciclopédia iluminista relacionado aos africanos. Todos esses povos são feios e grosseiros, superficiais e estúpidos. Percebam, é a forma de analisar o outro com o espelho europeu. Isso é etnocentrismo, né? E é etnocentrismo, vocês já viram com a diva Louise, né? Que se dá de diversos formatos, de diversas formas. Por exemplo, né? Vou repetir isso, porque eu gosto de falar isso. Ó, vai falar assim, eu não gosto dessa música essa coisa do MC. Ih, rapaz, isso é coisa de gente baixo, isso é coisa de gente não sei o quê. Eu gosto mesmo de música clássica. Né? Eu tô sendo etnocêntrico, né? É um ritmo diferente. Né? Tem questões aí de classe, tem questão de capital cultural envolvido, né? Então, assim, mas não quer dizer que existe um ritmo inferior ao outro. O que existe são variáveis diferentes. Né? Eu me aproximo mais disso por isso, eu me aproximo mais do outro ritmo por aquilo. Né? Cuidado para não ser etnocêntrico. Ele está nas pequenas coisas e está nas grandes coisas. A gente está falando aqui de uma sociedade europeia, de um discurso que nasceu, tendo a Europa como o grande baluarte, o grande modelo de civilização. E olha só como esses caras, que eram progressistas para a época, viu? Olha como esses caras estão falando dos africanos. Todos esses povos são feios, grosseiros, superficiais e estúpidos. Tá? Etnocentrismo europeu na veia, né? Vendo o outro e dizendo essas coisas terríveis. Voltaire, né? Geralmente a gente vê, né, nos livros de história, né, Voltaire defendendo, né? Tem uma frase de Voltaire que acho que todo professor de história fala: não concordo com uma só palavra que me dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Porque para Voltaire, a liberdade de expressão, ela estava acima de tudo. A liberdade de expressão para quem, Voltaire? Para o homem branco europeu, tá? Porque olha como Voltaire, ele vai falar dos negros. Para Voltaire, os negros teriam um pouco mais de ideia do que os animais. Olha só, um pouco mais de ideia do que os animais. E ele ficava na dúvida se era descendente de macacos ou os macacos descendentes deles. Falando a língua dos investidos do tráfico negreiro. Ou seja, Voltaire, quando afirmava isso, como esse homem da ciência, como esse homem intelectual, quando ele dizia que, não sei quem tem mais ideia, um negro ou um macaco, né? Ele falava a língua do tráfico negreiro.
esses discursos iluministas, eles vão balizar, percebam, eles vão balizar um comércio de escravo. Ó, é a ciência que está dizendo, são os cientistas que estão dizendo. Eles são inferiores mesmo, né? Então é a ciência dizendo. Saint-Just, foi um intelectual também que viveu a Revolução Francesa, ele vai dizer o seguinte, ó, que as populações americanas, elas são quase selvagens, europeias, africanas, americanas, e elas deveriam se submeter à tutela, ou seja, a ideia, né, a perspectiva dos filósofos das luzes, dos iluministas. De quê? De que eles eram selvagens mesmo e que elas deveriam deixar o modelo de vida delas e aderir a como o europeu ele vive, porque é o modelo correto de viver. Linneu, que é um intelectual da química, né, da época, ele vai dizer que existem 4 tipos de Homo sapiens. Errou, viu, Linneu? A ciência avançou, né? Homo sapiens. Mas Linneu ele disse o seguinte: o africano, dentro desses 4 tipos, ele vai ser como um indolente, né, de costumes dissolutos, vagabundo, preguiçoso e negligente. Porque o africano, ele é um tipo físico, ele é um tipo humano, Homo sapiens, diferente do europeu. É assim que Linneu pensava. Então percebam, gente, né, quando a gente está construindo a ideia do que seria o iluminismo, a gente tem que ver as contribuições desses caras, mas também tem que ver que essas ideias, né, essa ilustração toda que se fala, essa novidade toda que se fala, né, ela está focada estritamente na Europa. Né? Ela está falando para os europeus. Beleza? E agora eu vou terminar a gravação aqui, tá? Beleza? Dá uma vista aí, faz teu mapa mental, se liga, né? A gente tem que ver, ó, se liga, os iluministas que contribuíram para o fim do antigo regime europeu, que tiveram um discurso altamente progressistas, inclusive discursos que estão presentes até hoje na nossa sociedade. E a gente tem que ver o iluminista que balizou mais na frente o racismo científico, a invasão, o domínio da África e da Ásia, os iluministas que lançaram a ideia de raças humanas e de superioridade do europeu através da ciência. Os iluministas. Beleza? Um beijo do tio.